Olá, a Bíblia no meu dia a dia está começando. Hoje nós temos uma frase de São Pio X para nos inspirar, que diz assim: restaurar todas as coisas em Cristo. Essa frase vem aí ao encontro da nossa palavra de hoje, o nosso estudo que está em 1 Coríntios 15, de 20 a 34. Pega aí caderno e caneta, porque está começando a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine no nosso estudo de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, o nosso estudo de hoje, então, 1 Coríntios 15, do 20 ao 34. Vamos ler juntos, que fala sobre a ressurreição e o triunfo final de Cristo. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Já aqui nós damos uma pausa para o Padre Cláudio nos ajudar com a reflexão dele e explicar isso, o que é que Paulo quer dizer com Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Padre Cláudio. Olá, caros irmãos e irmãs. Nós estamos refletindo sobre a catequese que Paulo faz à sua comunidade sobre a ressurreição. Em primeiro lugar, como nós vimos, Paulo parte da tradição. Cristo morreu, ressuscitou e apareceu. E no segundo momento, Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Paulo quer falar da realidade da ressurreição. E hoje, num terceiro momento, a partir do versículo 20, Paulo vai dizer que Cristo é a primícia daqueles que ressuscitam dos mortos. O que quer dizer isso? De que Jesus é o primeiro a ressuscitar. É Ele que abriu as portas da ressurreição. Se o antigo Adão fechou pelo seu pecado a porta da imortalidade e da ressurreição, em Jesus, o novo Adão, nós temos a possibilidade de ressuscitar com Ele. Paulo quer aprofundar esse sentido da ressurreição para os coríntios, tanto que em muitos momentos ele quer apontar aos coríntios de que se essa realidade não se fez na história, ou seja, se Cristo não ressuscitou, ninguém mais vai ressuscitar. É em Cristo que nós ressuscitamos. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos e é Ele que garante também a nossa ressurreição. É Ele que, enviando o seu Espírito, é capaz também de tornar o nosso corpo um corpo glorioso para a glória de Deus Pai. Obrigado. A gente segue a nossa leitura agora no versículo 21. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Cada qual, porém, na sua própria categoria. Como primícias, Cristo, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando Ele entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda a autoridade e poder. Pois é preciso que Ele reine até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ora, quando Ele disser, tudo está submetido,
isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. Mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá. Aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazer-se batizar em favor deles? Porque também nos exporíamos a tantos perigos. Diariamente corro risco de vida, tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por motivos humanos que em Éfeso lutei contra as feras, o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade. Aqui a gente encontra uma ordem do Senhor transmitida a nós por São Paulo. Voltai a viver na sobriedade, como se deve, e não pequeis, pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus. Isso eu vos digo para a vossa vergonha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra de hoje para nós é uma mensagem de exortação também, e Paulo vem nos chamar a atenção para as realidades celestes, para o combate espiritual que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E ele diz aqui, o último inimigo a ser combatido é a morte. E antes, lá no versículo 24, quando ele entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda autoridade e poder. Paulo vem aqui abrir os nossos olhos para uma visão espiritual. Deus, Ele já é vitorioso, Ele já venceu todo o mal, mas nós enfrentamos no nosso dia a dia essa luta, do qual Cristo já é vencedor, mas nós enfrentamos as lutas. E no fim, no triunfo final de Cristo, Ele vem para derrotar, para destruir todo o principado, toda autoridade, poder, e o último inimigo a ser destruído será a morte. Então Paulo nos chama a atenção, e ele pega ali também ditados populares que, nos lembrando a certeza da ressurreição, que se os mortos não ressuscitam, é um ditado popular esse da época, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. E depois ele lembra um outro ditado popular da época, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade. E ele lembra ali também aquela comunidade, talvez, lógico, o cristão é chamado a ser próximo de todos, a acolher a todos, mas aquelas pessoas estavam sendo influenciadas por más companhias que estavam corrompendo os bons costumes da comunidade cristã. Aquela comunidade estava enfraquecida, debilitada, e más companhias, ao invés dos cristãos ajudarem as más companhias, as pessoas com maus costumes, a aderirem ao Evangelho, a aderirem a uma vida santa, a uma vida conforme Cristo, não. Os cristãos estavam, como eles estavam fragilizados, eles estavam sendo contagiados pelos maus costumes. E Paulo convida, voltem a viver na sobriedade, como se deve, e não pequeis. Então, já chegando ao final aqui da exortação desta carta aos Coríntios, Paulo lembra, ele exortou sobre as coisas que precisavam melhorar naquela comunidade, mas agora ele está chamando a atenção, além de todas essas coisas humanas que existem entre nós humanos, dificuldades, há um combate espiritual que só é vencido com, indicado por Paulo, uma vida sóbria e não pecado, não ao pecado. O PHN, Paulo está indicando aqui, não pequeis mais, por hoje não. Alguns continuam a viver em total ignorância sobre Deus. Então, após todos esses ensinamentos do Paulo,
Será que a gente vai continuar vivendo numa total ignorância ou fingindo que não conhecemos a mensagem do Senhor? É impossível. Agora esta mensagem já nos alcançou e ela vai produzir um efeito em nossa vida, porque a palavra é viva, porque a palavra é eficaz e ela não passa por nós sem deixar um sinal. A palavra de Deus está causando, provocando mudança na nossa vida, desejo de santidade, desejo de conversão, desejo de edificação. Paulo nos chamou tanto isso, a edificar, em vista da edificação, em vista do bem comum. E hoje ele está nos chamando a atenção para esse combate espiritual. Qual a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje? Abrir os olhos do coração para a realidade do combate espiritual. E de que maneira nós podemos colocar isso em prática? Abrir os olhos do coração para a realidade do combate espiritual. Se nós estamos num combate espiritual, meu irmão, minha irmã, de que maneira você pode hoje colocar em prática uma estratégia, uma ação para combater, para não ficar ali sendo vítima ou caindo, como a comunidade estava ali, as más companhias estavam corrompendo. De que maneira nós podemos nos libertar disso? Qual a estratégia que o Senhor te inspira? Rezar mais? Fazer uma boa confissão? De que maneira você pode vencer esse mal, vencer esse combate espiritual? O Senhor está conosco, que Ele nos ajude, que Ele nos inspire. O programa A Bíblia no Meu Dia a Dia fica por aqui. Continue a sua reflexão. De que maneira você pode entrar nesse combate para valer? Lembrando que contamos com a graça de Deus. Até o próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Cançãonovaplay.com. Assine já!